Basicamente, o que é que se pretende com este decreto-lei? Não é melhorar e baixar os preços a casas, porque eu acredito que isso não vai acontecer. A única forma de, efetivamente, haver algum abaixamento do preço médio metro quadrado é que haja medidas estruturais de forma a fomentar a construção. E não vejo isto nos próximos 2 a 3 anos a acontecer. O que de facto vai permitir é que muitos dos jovens até aos 35 anos consigam aceder ao crédito de habitação, nomeadamente pela falta de capitais próprios, ok? Portanto, o que facto realmente, o que pretende-se é viabilizar todo o processo de compra de aquisição sem capitais próprios. Atenção, os clientes vão ter sempre ter necessidades de algum financiamento, de alguns capitais próprios, perdão. Já vamos falar disso um bocadinho mais à frente, porque cada processo vai ser um processo, ok? Bom, então, qual é que são as condições de acesso para ter o financiamento, ou o chamado financiamento a 100%? Ponto número 1. O proponente, ou o cliente, se assim preferirem, ou os clientes têm que ter uma idade entre os 18 e os 35 anos. Se for um casal, casado, ou 2 proponentes, em que um deles tenha mais de 35 anos, não vale a pena focarem-se. Portanto, o critério é 35 anos, ambos. Se há um com 36 ou 37, esqueçam, nem sequer vale a pena vocês estarem focados nesse cliente, porque não vai conseguir. Portanto, nesse caso tem que ter menos capitais próprios. Bom dia. Segundo, residência fiscal em Portugal. O que é que isto significa? Que é aplicável tanto a cidadãos nacionais como cidadãos estrangeiros a viver em Portugal. Isso é uma das boas notícias. Depois, tem que ter rendimentos até ao 8º escalão, que é 80 mil euros brutos. Já vamos ver as implicações que isso tem a nível do financiamento em si, ok? Não podem ter nenhuma propriedade em seu nome, seja por herança, seja por doação, ou seja, alguma coisa que eles comprarem. Mesmo que fosse uma ruína, em que tem um prédio urbano, também não já tem condições de acesso. Ok? Pronto. Podem discutir se a medida é correta ou incorreta. Não vamos estar aqui a falar, entre aspas, do sexo dos anjos, mas de facto essa é uma das regras. Depois, o valor de compra não pode ser superior a 450 mil euros. Portanto, isto em conjunto com a lei dos benefícios fiscais do IMT, do Imposto de Selo, os clientes têm acesso. Não se esqueçam que os parâmetros é até 316 mil euros tem isenção total, até 633 mil euros tem isenção parcial. Aqui sim já se pode aplicar metade, ok? Pronto. Depois, tem que ser a primeira habitação própria e permanente. Lá está, se eu tiver uma casa e quiser comprar uma outra utilizando este mecanismo, não vai ser possível, porque já tem alguma... A primeira, já tem for comprar outra... Já não dá. Depois... Aplica-se a mesma regra dos 3 anos anteriores ou é... Aplica-se a mesma regra dos 3 anos anteriores, exatamente, ok? Mesmo que tenha herança, tipo, recebeu, imagino, não é a casa toda, uma parte... Mesmo herança, mesmo que seja 1/6, 1/8, não interessa, está registado. Como é que vocês podem fazer essa análise? É pedir ao cliente para entrar no portal das finanças, ver se tem algum imóvel. Aliás, através de um sistema nós conseguimos ver se o cliente também tem algum imóvel no nome dele. Se está lá registado, já não vai dar, ok? Depois, garantia do Estado é até 15%. Atenção, há muita gente que pensa que o Estado vai dar 15% para o imóvel. Isto não é verdade. O que o Estado vai garantir até 15%, certo? Não é a mesma coisa. Portanto, o que é que acontece? O cliente vai fazer um financiamento de 100%, vai ter que pagar 100% desse valor e o Estado só entra em caso de incumprimento desse financiamento. E ao contrário do que diz a lei, em que os bancos começam a desencadear o processo da hipoteca, a partir do 3º mês, neste contrário, a partir do 1º mês já estão em condições de o fazer. Portanto, a pessoa não pode mesmo falhar as prestações que tem, porque senão depois o banco é elegível já para existir a garantia do Estado. Não é que eu quero fazer, portanto, estamos aqui numa fase de conhecimento, de aprendizagem, mas realmente é o que diz a lei. E este diploma está em vigor até 31 de dezembro de 2026. Poderá eventualmente ser continuado, não sabemos,
mas que vocês tenham consciência que tem que ser tudo escriturado até 31 de dezembro de 2026. Ok? Está tudo claro até aqui? Força. A idade tem que ser entre os 18 e os 35, mas imagina que é o casal, ele tem 37, ela tem 35, pode fazer só o crédito em nome dela e esquecer este. Se forem casados, Não pode. ainda dá aqui uma dúvida relativamente ao regime, mas se forem casados, não dá hipótese nenhuma. Tem que ser os dois até 35. Com separação de bens, há aqui dúvidas. Há aqui dúvidas de interpretação, porque eu já vi interpretações distintas. Quem é que interpreta o banco? Quem interpreta são os advogados que têm parecer, neste momento estão a fazer pedidos de esclarecimentos ao Banco de Portugal, que têm que responder aos bancos com esse tipo de dúvidas. Aliás, há uma dúvida que é muito mais crassa, que eu já vou partilhar convosco, que tem a ver com a questão dos rendimentos do oitavo escalão. Outra coisa, residência fiscal, por exemplo, se o estrangeiro, se não faz, ele tem que fazer obrigatoriamente Entrega, para cá. não tem que fazer obrigatoriamente descontos, tem que declarar os impostos em Portugal. Se for um estrangeiro, por exemplo, há muitos casos que trabalham para entidades externas, mas emitem recibos verdes, esses sim são elegíveis para ter o acesso ao crédito de habitação. Não podem ter em nenhum imóvel. Agora aqui a questão também é, imagina que tem um imóvel, por exemplo, em França, Como é que pronto, vão ver isso? não sei se é possível, se eles não dizem, a gente também não vai dizer, não é? Que a gente quer um negócio fechado, entre aspas. Mas efetivamente há aqui uma interpretação se os imóveis também estão implícitos relativamente a propriedades no estrangeiro, ok? Mas esta é a regra geral. Timing. Portanto, a lei foi publicada na altura do Megacamp, portanto, no dia 27 de setembro, entrou em vigor no dia útil seguinte, que foi 30 de setembro. Os bancos têm até 30 dias, portanto, até ao final deste mês, para fazer o pedido de acesso ao protocolo dos 100% de financiamento. Que eu tenha conhecimento, todos os bancos querem interesse. Têm interesse em fazer e temos respostas favoráveis em todos esses bancos, ok? Eduardo, só antes de avançar, só Sim, força. ali na questão dos 15% que tu disseste, bem, isto é Até. O que é que define se é os 15%? Define é que os rendimentos? um exemplo. Vamos supor que é um imóvel de 300 mil euros e a pessoa até nem quer os 100%, quer só pôr 10 mil euros de capitais próprios. Então o valor de financiamento será 290, está abaixo dos 100%. A garantia do Estado é reduzida proporcionalmente. Portanto, se for 100% é 15, se for 290 estamos a falar cerca de 98 e a diferença é o Estado que vai garantir. Ok? Pronto. Evidentemente que se nós estamos a fazer um financiamento de 100%, os juros sobre esse financiamento vão ser superiores e é normal que a prestação seja maior e logo os custos do financiamento também sejam maior. Portanto, os clientes também têm que decidir, mas entre não ter casa e ter o financiamento, se calhar eu preferia ter o financiamento, ok? Pronto. Isto é a primeira coisa. Depois de aceito o protocolo relativamente entre o Estado e os bancos têm 60 dias para fazer a adaptação. Ou seja, vamos atirar já para janeiro, que é os tais 60 dias que têm para fazer, estamos a falar de equipamento informático, o workflow dentro dos bancos, registros, inclusivamente há uma coisa que é uma declaração que os clientes têm que escrever e dar, portanto, ao banco, isso faz parte digamos, do processo, é mais um documento, como os direitos de preferência e tudo isso, nós vamos ter que juntar e vamos ter que perceber, cada banco vai ser a própria minuta. Boa notícia disto é que há bancos que dizem já estar preparados para entrar em novembro. Portanto, já poderemos aqui antecipar alguma destas coisas, certo? Até aqui tudo bem? Muito bem. Depois, portanto, estamos a falar de 2 de janeiro de 2025. Portanto, 2 de janeiro será a data máxima, digamos assim, para todos os bancos estejam operacionais. Exatamente. É possível que um também se não esteja assim tão bem preparado, não é? Porque isto, às vezes, quando se coloca este tipo de leis, um sistema informático de um banco não tem nada a ver com um sistema informático de uma empresa pequena. São, digamos, milhares de linhas de programação e acredito que alguns bancos sejam menos céleres, eles próprios têm dúvidas. Eu também já ouvi dizer dentro de programadores informáticos que a questão dos 15%, então como é que o Estado vai dar este dinheiro? Não, aqui não há transferências de dinheiro nenhum, é apenas uma garantia, ok? Pronto. O que é que também vai acontecer? O que nós sabemos é que há uma cota bancária que é distribuída a todos os bancos, portanto isto não é limitado. Quando essa cota se esgotar, eventualmente poderá ser aumentada, ainda não sei bem como é que isto vai funcionar. Eu posso dizer que neste momento só eu
pedidos de qualificação de clientes com acesso a 100% têm 40 processos. Portanto, vamos ter aqui paciência, nós vamos escolher prioridades daqueles que achamos que têm mais qualificação para viabilizar o negócio. E, portanto, Filipe. Os primeiros minutos pode ser, dissesse conta bancária entre bancos, mas há um montante. É um montante global que é distribuído, sim, está definido, não sabemos quanto é quanto, pronto, mas para vocês terem uma ideia, concede-se por mês mais ou menos 1.000 milhões de euros de crédito de habitação, portanto, uma parte desta vai ser descanalizada para os 35 anos, porque assim a garantia do Estado, há garantias, não pode ser também limitada, porque também depende depois do risco. Quanto maior for, digamos, a exposição, maior também é o risco para o Estado, ou para o Governo neste caso, ok? Ainda não sabemos se vai haver balcões que vão estar especializados só em crédito de 100%, eu estou em crer que não, também já se falou disso, porque o processo normalmente é como se fosse uma análise. A diferença é que em vez de estar a analisar 80% do valor de financiamento, passa a estar a analisar 100%. Aliás, há alguns bancos que já estamos em condições de receber uma simulação ou outra, como é que eles fazem? Enganam a máquina, em vez de dizer que o imóvel, por exemplo, custa 300 mil, custa 400. E então já dá os tais financiamentos, portanto, em termos processuais, depois para o fecho do negócio, é que é um pouco diferente, ok? Depois, há uma coisa também muito importante. A confirmação do valor de financiamento de 100% está também dependente da avaliação. Se vocês têm um imóvel que está fechado por 300 mil e a avaliação vem por 290, o cliente não vai ter 300 mil, vai ter os 290, que é a mesma regra que se aplica. Portanto, isto é muito importante e mais do que nunca este tipo de avaliações são mais importantes, ok? Não há isenção do imposto de selo de financiamento. Para aqueles que não sabem, quando nós fazemos uma compra com recurso a crédito, pagamos 3 impostos. O IMT, o imposto de selo da compra-venda e o imposto de selo do financiamento. Este imposto não está isento. E para vocês, na parte de qualificação, têm que dizer ao cliente que tem que ter, pelo menos, o montante que ele se quer financiar, vezes 0,6%. Ok? Pronto. Além de todas as despesas bancárias, estamos a falar de comissões de avaliação, comissões de estudo, registros, notários e tudo isso que é preciso incluir. Portanto, vocês contem com mais 1.500 euros e imposto de selo. Portanto, se há alguém que tem 0 euros, também não vale a pena vocês estarem focados neste cliente, é concentrarem-se, ok? O imóvel 450 mil tem que ter sempre pelo menos 5 mil euros. Mais ou menos, sim, mais ou menos, conta redonda, ok? Depois, não existe, já disse, pagamento do Estado relativo aos 15%, o cliente é que vai pagar esses valores. E passado, atenção, 10 anos, essa garantia extingue-se. Porquê? Porque já se admitiu que durante estes 10 anos o cliente foi pagando o capital subjacente ao empréstimo. Se o cliente vender a casa, paga as comissões tal e qual como se fosse um processo normal. Se tiver um período de taxa fixa, essa comissão é 2%. Se for taxa variável, a comissão é 0,5%. Algumas exceções, mas isso é caso a caso, ok? Tudo certinho até aqui? Boa. Pronto. Então eu tenho aqui um exemplo, e isto aqui, onde é que está o pé daquilo desta lei, que não sei foi feita propositadamente, se é uma má interpretação minha e dos nossos colegas, ou se de facto foi um erro de cálculo. Eu vou dar aqui o exemplo para uma aquisição de 380 mil euros. Sim, a sessão está a ser gravada para partilhar. Posso também enviar a apresentação para vocês terem acesso a ela, ok? Como eu estava a dizer, aquisição de 380 mil euros, 100% de financiamento bancário. Um proponente, um cliente com 32 anos, ok? Para um empréstimo a 37 anos, a prestação aproximadamente vai ser 1.530 euros, contas redondas, ok? Eu, para conseguir aprovar, e todos os bancos, para conseguir aprovar este crédito, tenho que fazer pelo menos uma taxa de esforço na casa dos 35%, 40%. Existem outros critérios que agora não vamos estar a entrar num grau de complexidade maior, mas o que é que isto significa? Que o cliente tem que ter um rendimento líquido de 4.300 euros, ok? Tem que ter estas despesas bem caras. Desculpa? Com 32. Não, mas existe. Aqui agora. Atenção. Rendimento líquido de 4.300 euros. Alguém sabe o que é que corresponde o escalão? O escalão passa do 8º. O que significa que este cliente não consegue aprovar
uma casa 380. Nas minhas contas, aproximadamente, onde é que vocês têm que se focar? Em imóveis até 290 mil euros. Que não é em Lisboa. Não é Lisboa. A não ser que seja uma barraca, preciso de obras, ou o que é que seja. Desculpa lá o termo, mas é mesmo assim. A minha dúvida neste momento é se este 8º escalão, num caso de ser um casal, seja 2 vezes, ou seja, 80 mais 80, ou se é no conjunto do casal. Isso é a única dúvida que eu tenho neste momento, que eu estou farto de perguntar, e tenho pessoas com opiniões diferentes. O que faz sentido é que seja 2 vezes 80. A mim faz todo o sentido, porque senão nunca um cliente vai conseguir comprar uma casa de 450 mil euros com financiamento a 100%. Portanto, isto é uma dúvida. Qual é que é a minha sugestão? É que vocês apostem, se é que têm clientes de 100%, e sei que muitos que têm, é nos imóveis até os tais 290 mil, ok? Mas sempre, tem que ser sempre qualificado, ok? Pronto, aqui começam os nossos desafios. Como é que nós vamos fazer a nível de CPCV? Como é que vamos segurar imóvel? Eu não tenho ideias. Porquê? Não tenho, mas confesso que o problema é vosso, mas também me afeta a mim, entre aspas. Tenho um cliente, comprador, 100% de financiamento, 350 mil. Só para nós estarmos aqui a discutir. E depois tem um comprador que mete 10% ou 15%, o que é que seja. O que é que vocês fazem? Não é? Imaginem que é só um comprador para um financiamento de 100%. Como é que torna a eficácia legal deste contrato de promessa compra e venda? Tem que haver, nem que seja com 1000 euros, tem que haver uma... Algum tipo de reserva, estamos de acordo, mas se a pessoa nem sequer tem dinheiro, a não ser para pagar os impostos, como é que vamos fazer? O que vai acontecer é que vão-se vender aquelas casas que estão ali por vender há não sei quanto tempo, ou porque estão caras, ou porque esses Claro. vendedores não se importam de esperar, olha, vai lá tratar do crédito e depois... Pronto, diga-me uma coisa, pronto, mas é aqui... Assim há dificuldade, não é? Sim, mas pode haver a eleição, depois também não adianta tanto. Pronto, porque é assim, do meu ponto de vista, um contrato de promessa compra e venda não tem eficácia sem a reserva atrás, ou sem um valor, porque como é que a gente depois faz a compensação ou para o vendedor ou para o comprador, não é? Não é? E depois imaginem que há mesmo uma reserva. E de repente aparece lá alguém que tem capitais para bater os 10% ou os 15% e diz assim, isto é uma jogada para vocês, que podem dizer, este senhor paga-me 320, mas está aqui um lado que toma já o imóvel e paga-me 330. Isso para vocês pode ser uma oportunidade de jogar, porque o vosso negócio é comissão de mediação, não é? Quanto maior for o valor, melhor é para vocês, certo? Pronto, isto aqui é uma forma que vocês podem jogar, ok? Depois temos aqui em termos processuais a questão da declaração, que isto vai criar alguma entropia no início do processo, a partir do momento em que a coisa está mais ou menos alinhada, acredito que já vamos fazer mais facilmente. Vai haver muita gente a querer aceder a este crédito, portanto os bancos vão estar entupidos de trabalho. Não pensem que para estes processos os nossos tempos de resposta vai ser uma maravilha, porque não vai ser. Já estou a ver o filme, já estou a perder o cabelo todo que me faltava. Não é? Pronto. Dúvidas que vocês possam ter eventualmente?